Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à unidade 3 de técnicas retrospectivas. E nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre a história, né, como que foram surgindo aí ações de valorização do patrimônio edificado, tá? As chamadas salvaguarda do patrimônio. Gente, trazendo, tá, essa questão histórica assim à tona, a gente vê que desde lá do Renascimento a gente já tinha pessoas, preocupações, atos que aconteciam ali de intervenção ao patrimônio, tá? Só que não se tinha ainda o entendimento em si de que aquilo ali era uma herança, que aquilo ali tinha que ser cuidado, que aquilo ali contava uma história, tinha que ser levado para gerações futuras. Então, a gente vê ali o Renascimento, que aconteceu do século XIV até o século XVI, que trouxe uma mudança gigantesca em diversas áreas de estudo, tá? Mas não foi em si, no Renascimento, que a gente teve essa questão dessa preocupação do patrimônio histórico, de preservação, desse pensamento preservacionista, tá? A gente vê que isso aconteceu lá no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, tá? Gente, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela foi uma crise econômica, política, social, tá? Onde as pessoas brigavam ali com o governo, porque era uma época em que se tinha uma desigualdade da sociedade muito grande, era gritante, então a população estava revoltada mesmo com aquilo. E aí o que aconteceu? Na Revolução, houveram ali muitos saques, muita destruição de monumentos, de obras, tá? Em um contexto assim, bem geral, houve uma destruição, porque as pessoas estavam revoltadas e elas queriam apagar, destruir os símbolos das antigas classes dominantes, tá? Da nobreza. Então, por isso, houve uma destruição muito grande e aí começou a se ter, então, um entendimento de que esses edifícios, esses bens, esses monumentos eram uma herança ali daquele povo, daquela população, da sociedade. Então, a partir da Revolução Francesa, foi quando se teve o entendimento que esses bens eles representavam ali um sentimento coletivo de pertencimento, tá? Uma memória afetiva ao povo. Então, né, infelizmente, foi devido a um grande desastre, a toda a destruição que aconteceu com a perda desses bens, que começou a se ter aí esse entendimento, tá? Perdão pelo cachorro. Então, gente, foi tudo aí caminhando, tá? E aí a gente lá do final do século XVIII, e aí a gente vê também que após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1931, que começam a surgir ali manifestos, documentos e uma forma real, tá? De preocupação sobre a conservação e a preservação desses bens. E então lá em 1931, lá no final da Primeira Guerra Mundial, surgiu um primeiro manifesto em relação a essas questões de arquitetura, urbanismo, proteção desses monumentos, que foi uma conferência que aconteceu e então ficou registrada, tá, a escritura ali da Carta de Atenas. E aí o que era a Carta de Atenas? Teve essa conferência onde se trataram ali, tá, desses assuntos de arquitetura, de urbanismo, e ela trazia normas e diretrizes a serem seguidas para se ter ali, para se fazer a preservação de um monumento, ou para dar manutenção naquele monumento, e o principal, tá, gente? Para manter as características originais dos edifícios. Por quê? Antes eram feitas intervenções, eram feitas ali restaurações, que a gente não pode chamar de restauração, porque se perdiam as características originais da obra, tá? Se perdiam ali os principais traços e se perdia a semelhança também com o estilo, às vezes, original daquela obra. Então, era uma questão muito complicada e a Carta de Atenas, ela veio, ela trouxe essa primeira manifestação, essas primeiras normas sobre isso. Então, isso lá em 1931. E
Tudo isso foi decorrendo, né? Muitas coisas foram acontecendo, isso foi ganhando mais força, esse assunto, porque começaram então a ser criados ali órgãos, organizações que iriam tomar conta, tá? Desse desenvolvimento em si do patrimônio. Então, a gente vê lá em 1945, né? Olha quanto tempo depois, 1945, a gente vê a criação da Unesco. Gente, a Unesco é muito importante, tá? Vocês precisam ler, precisam entender sobre a Unesco. Gente, o que é a Unesco? A Unesco ela é uma organização da ONU, tá? O que é a ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Tá? Então a ONU ela trata ali de questões de intermediação, de comunicação entre países, ela trata do desenvolvimento mundial e principalmente também de uma questão da paz mundial. Então a ONU criou ali a Unesco, que é uma organização das Nações Unidas voltado para educação, ciência e cultura. Tá? Então ali já começa a dar nomes, criar órgãos, entidades ali que vão criar novas normas, novos regulamentos, que vão criar, cuidar, tá? dessa área. Então, aí a Unesco foi criada e ela começou a trabalhar a salvaguarda do patrimônio, gente. As medidas, as formas de intervenção, tá? Através das políticas públicas de preservação do patrimônio em diversos países, incluindo o Brasil. Tá? E ligado à Unesco também, a gente vê diversos outros órgãos que foram sendo criados, a gente vê ali que teve congressos, novos conselhos, que foram sendo criados de acordo com a necessidade que foram tendo em vista. Então, ligado à Unesco, nós temos também o ICOMOS. O que é o ICOMOS? Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que faz ali, gente, o levantamento desses bens que vão receber a classificação do patrimônio cultural da humanidade, tá? E aí esses órgãos juntos, eles criaram, né, normas, recomendações para proteger os bens patrimoniais. E a gente vê, gente, então, desde lá da Revolução Francesa, que várias coisas foram acontecendo, vários eventos iam acontecendo internacionalmente falando, porque iniciou-se ali um pensamento conjunto, tá, mundial, de que se precisava proteger esses bens. E aí a gente vê que antes se tinha uma preocupação de coisas muito específicas, tá? De obras de artes, documentos, de edifícios, monumentos. Só que isso vai se abrangendo, tá? Isso vai crescendo, vai abrangendo outras coisas. E hoje a gente vê uma proteção, inclusive, de coisas muito maiores, de centros, de cidades, de regiões, tá? Que eu vou tratar um pouquinho mais pra frente com vocês. E aí vocês me perguntam, tá, mas e no Brasil, como que aconteceu isso? Gente, no Brasil nós também temos órgãos responsáveis, tá? Nós temos um instituto responsável que cuida de toda essa questão do patrimônio brasileiro. O Brasil, lá após a Primeira Guerra Mundial, quando surgiu a Carta de Atenas, 1931, em 1937 foi criado aqui no Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tá? Aí o IPHAN foi criado ali para proteger e principalmente para promover os bens culturais aqui no Brasil, tá? Então, o IPHAN ele é responsável ali por garantir o uso, tá, desses bens, tanto numa questão do presente, tá, do que nós temos agora, quanto numa geração futura. Então, toda essa questão aqui nacional é tratado, né, direcionado pro IPHAN. E aí, gente, nós tivemos, tá, no decorrer aí da história, como eu disse, vários eventos, vários congressos que foram tratando e trazendo aí várias conquistas, tá, para nós em questões de diretrizes relacionadas ao patrimônio. Então, a gente vê também o CIAM. O que foi o CIAM? Que consta também lá no livro, tá, na literatura, que consta na aula para vocês. O CIAM foi um congresso internacional de arquitetura moderna. E nesse congresso se estabeleciam ali diretrizes
que iriam influenciar projetos das cidades ao redor do mundo. Então a preocupação é uma preocupação urbanística também, tá? Da forma com que as cidades foram criadas, de como que está acontecendo esse crescimento urbano, como que vamos manter a história e a identidade da cidade para as gerações futuras, tá? A gente vê, por exemplo, na Revolução Industrial, que aconteceu, né, aquela loucura, a saída do homem do campo para os centros, para as cidades, e as cidades não suportavam aquela quantidade de pessoas. Então a gente teve ali toda uma alteração na paisagem urbanística. Então se tratavam aí nesses congressos questões relacionadas a cidades também. Uma questão muito mais ampla e que para nossa área é de extrema importância, tá? E, gente, ao longo da história, nós vemos diversas abordagens, diversas teorias, tá? Que foram surgindo junto, tá? Que influenciaram ali totalmente as questões da preservação e conservação do patrimônio cultural. Então, a gente vê que tudo isso se iniciou lá na Europa, tá? Na Inglaterra, na França, e depois isso foi se diluindo ali para todo mundo, e a gente chega nos dias atuais com toda essa carga aí de informações que nós temos, que nós seguimos, tá? E, gente, se tratando das questões assim das teorias, que é uma questão que vocês vão estudar, essas teorias, as principais, na próxima unidade, de uma forma bem rápida, nós vemos, tá, no decorrer dessa história, dessas pessoas que influenciaram essas questões da proteção patrimonial, nós vemos que temos pessoas com ideais anti-intervencionistas e pessoas com ideais intervencionistas, tá? Então, são ideais que são completamente distintos e ambos influenciaram nos documentos, nas orientações de preservação que nós temos e que nós seguimos até hoje, tá? Então, de uma forma muito rápida, tá? A gente vê, por exemplo, como uma pessoa, como um autor intervencionista. Nós temos o Ledoux, tá? Ledoux, ele era restaurador, ele era a favor, sim, das intervenções, ele tratava de ter ali um cuidado com a obra original, com a época em que foi realizada, com a história. Então, nas intervenções que ele fazia, ele tinha um cuidado de trabalhar com os mesmos materiais, da mesma forma, para não perder ali a estética de quando foi construído aquele edifício, mas ele tratava também de uma questão que, se fosse necessário, se ele julgasse necessário, ele iria fazer ajustes e acréscimos ali naquela obra para fazer o melhoramento, tá? Então, aconteciam intervenções por ele, tá? Que nem sempre eram mantidas ali as questões originais. E aí a gente vê na mesma época, Ledoux lá na França, na mesma época a gente vê lá na Inglaterra, o John Rusk, que era totalmente anti-intervencionista. Para ele, restauro era um crime, tá? Então, são ideais muito distintos. O John Rusk, ele tratava o restauro como um crime. Ele falava assim que aquelas marcas, aqueles danos, tudo aquilo que aconteceu com o edifício contava a história dele, que a gente não podia apagar aquilo, tá? Claro que uma parte muito correndo, gente, sobre o assunto. Então, só para vocês entenderem que tivemos várias interferências, várias teorias muito diferentes, todas elas tiveram interferência ali na orientação sobre a preservação do patrimônio. E aí a gente vê as cartas patrimoniais, tá? Que vieram ali como uma forma de legalização das ações de conservação do patrimônio. E aí elas vieram para trazer políticas públicas de salvaguarda de bens, onde muitas delas são internacionais, tá? A grande maioria, mas nós temos aqui as nacionais também. Então, são mais de 40 documentos que estão disponíveis no site do IPHAN, mas na literatura, lá no livro, tem disponível também para vocês as principais. Eu vou pedir para que vocês leiam, se atentem a essas cartas, que elas são muito importantes, tá bom?
E se tratando assim também de uma questão aqui no Brasil, nós temos com grande importância a Carta Magna, que é a nossa Constituição Brasileira de 1988, que lá na Constituição consta, tá lá definido o que são os patrimônios culturais aqui no Brasil, tá? Nós temos dentro da Constituição, nos artigos 215 e 216, o reconhecimento da existência de bens culturais materiais e imateriais, que eu já falei um pouquinho com vocês na unidade passada também, e fala, gente, das formas de preservação do patrimônio. Quais são essas formas de proteção? Tá? O tombamento, que possivelmente vocês já ouviram falar, já tem um certo entendimento sobre, mas nós temos registro, inventário e o tombamento, que são as formas, então, da gente fazer ali um registro, legalizar esses bens para que se tenha uma preservação deles. E aí, o que é o registro? O registro, ele é um ato administrativo, tá, gente? Ele é focado, ele é voltado, tá? Somente para bens imateriais, tá? Coisas não palpáveis, coisas intangíveis. Então, dentro ali do registro, possui algumas categorias para serem feitos esses registros, tá? E aí vocês vão ver ali que tem o livro do registro dos saberes, livro do registro de celebrações, livro do registro de formas de expressão, livro do registro dos lugares. Então, a gente tem ali toda uma categoria para ser feito um registro desses bens imateriais, tá? Para que eles tenham uma proteção, para que não se perca a cultura, não se perca a história desses bens. E aí, gente, só como exemplo, tá? Por exemplo, no livro do registro dos saberes, por exemplo, nós temos ali o queijo de Minas. Gente, não é o queijo de Minas em si, tá? É a forma, o modo artesanal de se fazer o queijo de Minas. É um saber, tá? É uma questão de uma cultura ali que precisa ser repassada de geração para geração. Nós temos, por exemplo, no registro das formas de expressão aqui no Brasil, nós temos o frevo, a capoeira, tá? São formas de expressão, são danças, são registrados aqui no Brasil. E aí, gente, nós temos vários outros registros também, a lista é bem grande, tá? Vocês podem pesquisar, pode ir lá no site do IPHAN, tem todos esses registros lá para vocês. O inventário, gente, o que seria o inventário? O inventário também é um ato ali administrativo, tá? Que ele é realizado por meio de um levantamento físico para bens materiais, tá? Móveis ou imóveis, só para vocês saberem. Então, o inventário é de algo físico, tá? É feito um levantamento físico das características daquele bem ali. Então, é verificado ali os materiais que servem para fazer uma verificação do estado de conservação que está, mas também serve para que a gente consiga localizar esses bens, ou fazer uma movimentação, ou fazer uma avaliação, avaliação mesmo, saber qual que é o estado, qual que é a avaliação desse bem atualmente, ou se não também, tá, em alguns casos, para dar baixa, pode acontecer. E aí nós temos, gente, o tombamento. O que seria o tombamento? O tombamento, ele é um ato que é realizado ali para preservação de um bem móvel ou imóvel, de algo real, gente, algo tangível, algo palpável, tá? Então, o que seriam aí, o que seria plausível aí de um tombamento? Documentos, fotografias, livros, utensílios, mobiliários, tá? Obras de arte, edifícios. E aí, gente, não entram só essas coisas menores. Quando a gente trata ali de bens móveis ou imóveis, eu dei alguns exemplos de bens móveis. Tudo isso a gente consegue mudar eles de lugar. Mas nós temos ali os bens imóveis, que são edifícios, monumentos, ruas, praças, cidades, paisagens, tá? Paisagens, florestas, tá? Regiões. Então, tudo isso pode ser tombado. E aí, como que funciona o tombamento? Gente, o tombamento ele pode ser de uma forma voluntária, tá? Quando há um interesse do proprietário por fazer o registro ali no tombamento daquele bem.
Então, o Estado faz uma verificação, vê se está ali dentro dos requisitos mínimos e aceita, ou se não, pode ser um tombamento compulsório, que eles chamam, que aí seria um interesse do poder público, tá? E aí o proprietário... Gente, geralmente a gente tem uma resistência dos proprietários porque eles acham que aquilo ali não vai ser legal, não vai ser bom, vai ter um custo, eles vão perder a posse, né? Então, existe aí todo um contexto. Então, o compulsório é quando o proprietário não quer concordar ali com a inscrição daquele bem, então é realizado, colocado, né, manda uma notificação para esse proprietário, ele tem um prazo de contestação, tudo mais. Então, se houver contestação, se não houver contestação, esse bem ele vai ali então para o livro do tombo. Tá? Então, a partir desse momento, então, ele vai ser preservado, ele tem que seguir ali as normas, as diretrizes de um patrimônio edificado, tá? E então, gente, nesse contexto é isso. Aí o tombamento, ele pode ser feito tanto numa esfera municipal, estadual ou federal, e aí a gente tem também, então, os que são da Unesco, que são internacionais. Então, gente, todas essas ferramentas, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, são ferramentas de proteção, são salvaguarda do patrimônio cultural, que foram trazidos aí nas cartas patrimoniais, desde então, lá de 1931, tá? E são diretrizes, metodologias que são usados para essa área do patrimônio e que nós temos como obrigação, tá? Ter um entendimento dessas questões, dessas diretrizes. Então, gente, é possível a gente compreender que essa evolução, ela teve ali muitas mudanças. É ainda um conceito muito dinâmico, mas as ações e a forma de aplicar aí essas políticas, elas são muito necessárias, tá? Então, que a gente tenha aí um entendimento e principalmente um cuidado, levando sempre em consideração essas políticas, esses instrumentos, esses documentos que nós temos para nos auxiliar, para que a gente consiga aí ter bons resultados e manter esses bens para as gerações futuras. E aí, na próxima unidade, tá? Vocês vão verificar, vocês vão ver, tá? Os estudos, as principais teorias que nós temos, os principais autores aí que trouxeram para nós ótimos entendimentos e coisas também, né, a serem seguidas, procedimentos a serem seguidos aí na questão de restauro, de conservação e preservação do patrimônio. Combinado? Então eu peço que vocês façam a leitura desses documentos, que vocês entrem lá no site do IPHAN, pesquisem, façam a leitura dos livros que estão disponíveis na unidade para vocês, que vai auxiliar bastante. E se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição.